E você sabe como funciona a franquia do seguro de automóveis? Pois é, muitas vezes o seu, né, o que era para ser uma solução, né, pode virar ali um problemaço. E o Alexandre Paes vai explicar para a gente, né, Alexandre, como que funciona isso. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde para você, quem nos acompanha pelo TJ Goiás. É justamente falando em questões que envolvem acidentes de trânsito, né? Porque quando ocorre uma colisão, na maioria das vezes, se você que está nos assistindo tem o seguro do seu carro, tem o carro com a seguradora aí, né? Aí automaticamente, durante aquela colisão, ambas as partes, tanto o infrator quanto ali quem também se envolveu no acidente, precisam resolver a situação. Só que é aí que tem um grande problema sobre franquia de seguro. Às vezes você que bateu o veículo aí não tem franquia, mas a vítima ali do acidente fala, não, eu tenho, então vamos acionar a minha franquia, você paga a parte da minha franquia e resolve nossos problemas, né? Arruma o meu carro e arruma o seu carro, o seu veículo. Só que aí está um pulo do gato, porque a seguradora responsável pode cobrar desse outro cliente, ou seja, do envolvido, de quem causou o acidente, esse valor aí dos prejuízos e dos gastos que ele teve ali com o conserto veicular de ambos os carros. Sobre esse assunto nós conversamos ao vivo com o Pedro Borges, ele é advogado especialista em direito de seguro e também responsabilidade civil e traz os assuntos pra gente. Pedro, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. A gente começa querendo entender. É muito comum esse tipo de prática de eu bato no seu carro, por exemplo, como eu não tenho seguro, aciono o seu, depois eu tenho que pagar além daquela franquia do próprio cliente? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. É um tema bastante comum no cotidiano e apesar de ser comum, é um tema de pouco conhecimento geral. Então, é bastante comum no momento de uma colisão, a pessoa que não tem seguro acabar se vendo um pouco desesperada, né? Não ter o dinheiro ali para arcar com os gastos do conserto no veículo e a pessoa, né, que possui o seguro, falar que paga a franquia e tudo fica resolvido, só que não funciona muito bem assim, né? Tem a questão da seguradora responsável pelo conserto, que ela poderá cobrar o real infrator do acidente. Então, excede o valor da franquia, por exemplo? Isso, na maioria das vezes, os consertos dos veiculares, que são feitos de maneira própria, né, eles ficam mais caros que o valor da franquia estipulada nos seguros veiculares. Então, a pessoa, para se ver livre disso, acreditando que realmente vai resolver essa questão, ela paga a franquia, né, que fica abaixo, mas depois ela vai ser cobrada administrativamente pela seguradora ou então até mesmo judicialmente. Quais são os prejuízos disso? Você disse que no sufoco ali, às vezes ambas as partes entram no acordo, paga a franquia só de um dos seguros, né? Mas e se eu concordo com isso? Você disse que tem cobranças. Como que é isso? Como que isso é feito? Isso, exatamente, né? O causador do sinistro, que ele não possui seguro e acaba aceitando pagar a franquia do terceiro, né? A seguradora dele, ao fazer o conserto do veículo, ela vai acontecer o que nós chamamos de subrogação. Então ela vai se investir nos direitos desse terceiro, que ele poderia cobrar do causador do sinistro os valores gastos pelo conserto. Então a seguradora ela vai se subrogar nesses direitos e vai poder cobrar o causador do sinistro de fato, né, que não foi o segurado dela. Então nesse momento o terceiro ele vai ser cobrado administrativamente dos valores gastos pela seguradora para conserto do automóvel do segurado dela, né? Então nesse momento, além de ter pago a franquia já para a pessoa, você também terá que pagar os valores gastos pela seguradora para conserto do veículo do segurado dela. E nesse momento, né, acaba sendo aquela frase famosa, aquele clichê de o barato sai caro, né? Porque você é cobrado duas vezes, tanto na franquia que você já pagou, achando que estaria resolvido, mas também a seguradora acaba fazendo essa cobrança e você vai ter que fazer também o pagamento, né, seja de maneira administrativa e caso não seja feito, infelizmente, lidar com o processo judicial. Qual que é a dica, então, para não cair nesse tipo de situação e não cair no prejuízo, como você trouxe? A melhor coisa a se fazer nesse momento é conversar com a pessoa que você bateu o carro, negociar valores, procurar a oficina mecânica que possui o preço mais acessível para você e de alguma forma resolver pagar o conserto do veículo dessa pessoa, não aceitar pagar a franquia e resolver do seu próprio bolso, por mais que seja difícil, mas ver um parcelamento, ver uma forma que fica acessível de você pagar para você se ver de fato livre desse problema. Pedro Borges, ele é advogado especialista em direitos, seguros e responsabilidade civil. Obrigado pela participação. Até é importante ressaltar também, Mônica, que para você que está nos assistindo, às vezes faz esse tipo de coisa, mas eu vou recorrer, vou no PROCON, vale lembrar que é um direito até da própria seguradora fazer essa cobrança, então
estão em cima desse terceiro aí que causou o sinistro, né? Eu bati no seu carro, então a seguradora pode cobrar de mim sim, caso venha sido constatado essa pagança de seguro mútua, então, né, da franquia mútua, para se beneficiar as duas pessoas. E nesse caso, a pessoa vai ter que arcar com o custo sim e ficar com essa dívida no bolso. Eu volto com você.